Eu estava lendo na minha apostila do estudo que eu estou fazendo esse mês, uma coisa me chamou muita atenção que o Freud escreveu, né? A questão da realidade da pessoa. Eu vou falar aqui de uma forma muito simples, né? Simplificada aqui, né? Com as minhas palavras. A realidade da pessoa. Quando um psicanalista vai te ouvir, ele não está interessado se você está falando a verdade, uma mentira ou uma fantasia ou um delírio. Por exemplo, chega ali uma pessoa esquizofrênica, com esquizofrenia, e ela vai contar como ela se sente. Ela pode ter delirado, ter modificado a realidade, mas no fundo, ela se sentiu daquele jeito. O psicanalista ele vai olhar para saber por que ele está se sentindo daquele jeito e como é que aquela pessoa funciona no mundo, como é que aquela pessoa percebe as outras pessoas, ou o que aconteceu no passado dessa pessoa para ela enxergar as situações dessa maneira. Exemplo, uma pessoa que ela se sentiu abandonada, ela foi abandonada emocionalmente, negligenciada emocionalmente, ela entra nas relações com essa linguagem de abandono. Então, toda vez que ela se sente ameaçada por algo da pessoa, a pessoa faz alguma coisa que deixa ela insegura, às vezes nem deixa ela insegura, às vezes ela é insegura, né? Então ela vai tentar controlar de todas as formas aquela outra pessoa. E ela vai distorcer a realidade. Ela vai criar uma coisa na cabeça, uma fantasia na cabeça dela, de que ela está sendo traída ou ela está tendo algum movimento de que ela vai sair dessa relação. Aí o que acontece? A pessoa começa a criar uma coisa e ela acha que aquilo na cabeça dela é uma verdade. Ela não quer saber se aquilo é mentira, se ela é verdade. Ela vai criando um trem na cabeça dela, cria um roteiro, uma fanfic, né? Para quem gosta de fanfic. Ela vai criando uma fanfic na cabeça dela. Ó, aí, tá vendo? A pessoa já tá pensando em outra pessoa, ou já tá querendo sair da relação, ou já tá querendo me trair. Então ela vai criando uma novela e ela não questiona se aquilo realmente é uma verdade. E aí o que acontece? Ela vai se sentir prestes a ser abandonada. Ou ela vai fazer alguma coisa para que isso aconteça e ela vai fazer isso, ela vai brigar com a pessoa, ela vai fazer conflitos com a pessoa para que realmente ela seja abandonada. Ela vai ser abandonada. Porque aquilo é uma verdade na cabeça da pessoa. Porque ela foi abandonada várias e várias vezes. Abandonada na sua infância. Aí o que acontece? Para ela, aquilo é uma verdade. E aí o que acontece? A realidade da pessoa não é verdade. A realidade, assim, para outras pessoas, isso não é verdade, isso que está acontecendo, é uma coisa que a pessoa criou na mente. O psicanalista, ele não está interessado se aquilo é verdade ou não. Ele vai olhar como é que aquela pessoa pensa, ou como é que aquela pessoa está se sentindo ali. Então, ele vai olhar o inconsciente da pessoa. Então, quer dizer que a pessoa ela se sente abandonada, ela se sente traída. Por que será que isso aconteceu? Aí isso vai ser investigado. E há pessoas também que quando ela mente, a mentira dela também está revelando algo sobre ela. A pessoa que tem mania de mentir, né? Isso tem muito na estrutura neurótica, perversa e estrutura psicótica, né? Aí o que acontece?
todas essas estruturas as pessoas podem mentir. Só que o motivo que vai acontecer é diferente. A pessoa que mente na perversão, que ela tem uma estrutura perversa, ela vai mentir porque ela quer ganhar alguma coisa em troca. Então, seja uma atenção, seja algum dinheiro, aí ela vai ter algum ganho. Ela quer ser vista, admirada, então ela vai inventar coisas, né? Então a mentira que a pessoa fala vai revelar quem ela é, quem é o inconsciente dela. Então até mesmo a mentira, ela precisa ser observada pelo terapeuta, né? Então o terapeuta, ele não vai ter essa resposta combativa que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, fulano mentiu, a gente já vai para cima da pessoa, porque ninguém gosta de gente que fica mentindo o tempo todo. A pessoa mente, você perde a confiança nela, né? Eu sei que a mentira, ela pode ser usada até para salvar pessoas, né? Mas uma pessoa, o Freud diz que todo excesso esconde uma falta. Então, quando a pessoa tem esse hábito de manipular fatos, ou até mesmo modificar situações, precisa prestar atenção que estrutura essa pessoa tem. E o psicanalista, ele vai saber que estrutura que ela tem, né? Mas as pessoas comuns que não têm esse estudo, que não conhecem de comportamento humano, o melhor que ela faz é se afastar da pessoa, né? E essa pessoa, ela vai continuar fazendo isso porque ela tem um ganho, ou porque ela tem uma visão diferente, uma forma diferente de funcionar no mundo. E nem todas as vezes que a pessoa está modificando essa situação, significa que aquela pessoa está fazendo isso porque ela quer ter um ganho. Às vezes é porque a visão dela fica toda distorcida, né? É o que acontece na psicose, é o que acontece no delírio, na paranoia, né? A pessoa fica paranoica, atrás de coisas que não acontecem, não está acontecendo, né? E a pessoa neurótica, né, que é aquela pessoa que é cheia de barra, né, de barramento, de tabu, né? Ela vai mentir para esconder alguma coisa que ela não quer que as pessoas saibam, né? Então ela vai mentir para esconder. Ela não quer que as pessoas saibam que ela tem uma insegurança. Então ela vai mentir dizendo que ao contrário, ela vai fazer isso às vezes de uma forma inconsciente, né, sem ela perceber. Por exemplo, uma pessoa que é frágil, mais fragilizada, que ela sente muito as coisas, ela pode dizer que ela é muito forte, dizer que ela é muito segura de si, dizer que não, nada disso, eu não sou desse jeito e tal, né? Então, aí ela vai fazer isso. E essa verdade, cada pessoa, ela sente da forma que sente e não pode você chegar e abafar aquilo. Se ela estiver fazendo um tratamento, por exemplo, né, com o psicanalista, ele vai ouvir sem aquelas coisas da sociedade, né? E as pessoas, elas têm mania de invalidar as coisas que as pessoas falam e calar e silenciar aquela pessoa, às vezes porque tá com pressa, às vezes porque tem um problema, às vezes porque aquilo dá gatilho nela, às vezes que ela tem ranço de gente que fala demais, ela não gosta de gente dramática, né? E aí o que é aquela pessoa dramática, né? É aquela pessoa que por tudo passa mal, por tudo parece que é feita de açúcar, qualquer coisa fica chateado, emburrado,
Então, o que que acontece? A pessoa fica emburrada porque tudo isso tem uma verdade por trás, há uma realidade por trás. E essa realidade e essa verdade vai dizer muito do que é aquele indivíduo. Quem é aquele indivíduo ali? Ele não sabe que ele é assim. Ele não tem consciência que ele é assim. A pessoa não sabe por que que ela é assim, por que que ela funciona desse jeito, por que que ela faz essas coisas, mas sem muita consciência daquilo que ela está fazendo. Mas quem olha percebe. Mas quem olha, por isso que o psicanalista ele treina a observação. As pessoas não gostam de observar, elas não têm esse aprofundamento de observação. Algumas pessoas já têm isso naturalmente, da pessoa falar os maiores absurdos na sua frente e você simplesmente ficar quieto e ficar ouvindo e analisando aquela pessoa. Até mesmo um comportamento que você poderia combater, mandar aquela pessoa calar a boca, sei lá, de alguma forma. Eu lembrei agora de um personagem de uma série que todo homem o povo gosta de falar esse nome hétero top, né? Eu gosto dessa série do Peaky Blinders. Peaky Blinders. Eu acho que é assim que fala o nome, né? É esse personagem que é o Sheldon. Eu acho que é Sheldon. Ai, meu Deus. Vamos falar que é o personagem principal, né? Ele tem essa coisa de ser frio. O que que é frio? Ele observa os movimentos do inimigo dele. A pessoa grita na cara dele e ele fica lá com aquela cara de gelo, de iceberg, né? Então, assim, a pessoa fala horrores, um monte de coisa com ele, xinga ele, como é que fala? Ameaça ele, e ele fica calado e ele fica quieto, só observando as coisas do inimigo dele. E assim ele consegue vencer os oponentes dele, não gritando, não xingando, não, entendeu? Ele observando, né? Então, o psicanalista, ele vai aprendendo a ser assim. Por quê? Porque vai aparecer pessoas diante dele, no consultório, que ela vai ganhar, adquirir essa confiança nesse psicanalista. E ele vai falar um monte de coisa absurda, ele vai falar um monte de coisa que dá vontade de você levantar e dar uns tapas na cara da pessoa. Dá vontade de você levantar e dar um chacoalhão e falar bem assim: Ô meu irmão, que doideira é essa aí? Que viagem é essa aí? Entendeu? Tá viajando demais aí, você tá zoando com minha cara? Entendeu? Vai falar coisas que a maioria das pessoas teriam que reagir. Teriam que reagir porque são pessoas que não conhecem, a maioria das pessoas desconhece o comportamento humano. E eu acho que o Freud foi brilhante, o Lacan, o Freud e todos os outros que vieram depois deles, do Freud, né? Que contribuíram com a psicanálise, com o comportamento humano, né? Eles são brilhantes porque eles veem que não é o que a pessoa fala. Às vezes o que ela fala pode não ser uma verdade, mas aquela mentira também revela quem é o sujeito, né? Se ele chegar com a historinha muito centrada em algo, em algum contexto, né? Você vai meio que sabendo como é que é o mundo, porque o inconsciente da pessoa, ele vai usar a linguagem dele com as coisas a qual ele domina, as coisas que ele consome. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela vai ficar com a fala muito sexualizada, né? Então ela vai
Em algum momento ela vai entrar nesses assuntos ou ela vai mandar conteúdos para outras pessoas, até no WhatsApp, nessas redes sociais, né? Homem gosta muito de fazer isso, né? De ficar mandando vídeo pornográfico, essas coisas. Isso daí é uma coisa bem comum os homens fazerem, né? E não tô dizendo que mulher também não veja essas coisas, mas a maioria são homens, né? E o que que acontece? Esses homens, eles vão mandando esses conteúdos. O que que isso está querendo dizer? Por que que aquela pessoa fica fissurada tanto nesse tipo de conteúdo? Significa que aquela é a linguagem do mundo dela. É uma pessoa que tem um excesso de sexualidade, é uma pessoa que ela consome esse conteúdo, então, de alguma forma ela vai revelar aquilo, né? Ela vai dizer, até mesmo quando ela não quer dizer. Ela vai soltar uma frasezinha aqui, contar a história de um amigo, entre aspas, né? Que esse amigo, entendeu? Muitas vezes eles vão chegar no consultório e falar: olha, esse amigo meu, né? Aquele meme famoso, né? Olha, o meu amigo mandou perguntar, né? Meu amigo mandou dizer: oh, eu tenho esse amigo, eu tenho essa amiga aqui que faz isso, isso e aquilo. Por quê? Porque a pessoa ela não tem coragem de chegar e falar que foi ela, é ela o sujeito da situação. E o psicanalista, ele está atento a isso e está atento a não julgar a pessoa. Porque ele precisa daquela informação, ele precisa que aquele indivíduo ponha para fora o mundo dela. E dessa forma, o psicanalista ele vai ajudando a ressignificar aquelas coisas. Até mesmo aquelas memórias falsas vão sumir, né? Por quê? Porque você vai puxando aquela situação, você vai reformulando aquela situação que aquela pessoa viveu. E vai organizando a mente daquela pessoa. E com o tempo ela vai entrando em contato com o eu dela, né? E aí o que acontece? Ela vai sentir menos necessidade de mentir, não sei, talvez não. Depende. Ou talvez aqueles delírios ali diminua, quem sabe, com ela falando, botando para fora, talvez diminua um bocado daquelas alucinações, daqueles delírios, daquela paranoia, vai diminuindo os sintomas, né? Não uma cura completa, mas com essa fala, com essa linguagem, a pessoa ela vai se aliviando, né? Só que não é todo mundo que tá afim de ser uma lixeira humana. O que é uma lixeira humana? É aquela você se esvaziar para aquela pessoa despejar todas aquelas linguagens em você. É mais ou menos isso. E tem pacientes que eles não conseguem continuar o tratamento porque é muito difícil, é um mal-estar, né? Que a pessoa fica incomodada, né? Porque a psicanálise ela não vem para trazer um benefício de bem-estar para a pessoa ali naquele momento, né? Muitas vezes a pessoa ela vai falar daquele passado e ela vai sentir todas aquelas coisas e aquilo vai ser ruim para ela. Só que aí depois de um tempo, como teve uma pessoa para escutar e para reformular e ressignificar aquilo sem julgamento, sem silenciamento, aquela pessoa ela pode falar. A pessoa pode falar mal daquela pessoa ali, sem necessariamente aquilo ser uma verdade sobre aquela outra pessoa, né? Porque o que incomoda no outro está revelando também como é que aquela pessoa enxerga o mundo, né? E como aquela pessoa trata as outras próxima a ela, né? Aquela pessoa que chega no consultório falando mal de todo mundo, ela fala mal
ou ela fala de tudo, que o problema está nos outros, aí com o tempo ela vai percebendo que a responsabilidade que ela tem também naquela dinâmica, ela vai ver que ela teve também uma responsabilidade naquele relacionamento, que não foi só aquela pessoa, e que talvez ela estava transferindo ou projetando algo, talvez ela estava revivendo uma dinâmica, né? A pessoa, por exemplo, que é agressiva com outras pessoas, ela está revivendo uma compulsão, a repetição. Então ela vai ser agressiva. Se ela é agressiva com uma pessoa, ela vai ser agressiva com todas as pessoas. Porque se ela viveu um período de violência dentro da casa dela, na infância, ela vai fazer, ela vai repetir, se ela ficar com a compulsão, a repetição, ela vai repetir isso com outras pessoas, e as outras pessoas sempre vão ser o problema. Porque é como se ela revivesse aquele trauma através da figura, ela está tendo a oportunidade de reviver, e ela acha que o consciente, o cérebro da pessoa, né, ou a mente da pessoa, acha que revivendo aquilo, ela encontre outras soluções para lidar com aquele trauma. E fica ali na mente da pessoa, aquilo vai voltando, aquilo volta. E aquilo volta em forma de repetição. Por isso que não dá para esquecer do passado. Por isso que não existe passado. Existe uma relação do que você sentiu, uma memória, o inconsciente fica ali. Não dá para apagar aquilo que aconteceu, mas dá para você ressignificar. E essa ressignificação é só através da linguagem. A pessoa ela precisa expressar, ela precisa falar aquilo que ocorreu com ela. E com o terapeuta é a melhor maneira da pessoa ela lidar ou ela conseguir falar. Porque, por exemplo, a pessoa está enlutada e ela perdeu alguém que ela ama. Ela vai a todo momento falar daquilo, ela vai botar conteúdos ali nas redes sociais ou conversar com alguém sobre isso, e vai demorar. Só que tem pessoas que elas não entendem que isso é uma coisa que a pessoa vai ter que lidar durante toda a vida. Talvez com o tempo isso cicatrize um pouco, ou talvez não, talvez a pessoa não consiga lidar com aquilo. E falar para a pessoa simplesmente que ela tem que ficar quieta, que ela tem que esquecer o passado dela, não vai fazer com que aquela pessoa cure o luto dela, não. A pessoa precisa simbolizar aquele luto. Quando a pessoa não vivencia, não simboliza aquilo, e ela cala aquilo, ela se cala, silencia aquilo, aquilo vai voltando, e a pessoa pode entrar numa crise, num problema existencial muito grande. Então, por isso, quando alguém chegar e falar com você sobre algo, se você não souber como é que fala, lidar com aquilo que a pessoa está falando, tente apenas ouvir o que a pessoa está falando e não ficar enraivecido ou ficar querendo resolver ou solucionar o problema da pessoa. Ela não está em busca de uma solução, ela está em busca de ser ouvida naquela aflição, naquela dor. Não necessariamente que aquilo precisa ser real, precisa ser realmente o que está acontecendo. Se aquela pessoa está exagerando, se ela não está, ela está sentindo daquela mesma forma, né? E aí, se ela precisa, né? Claro que a pessoa precisa ouvir um feedback e tal, dependendo
da pessoa, ela precisa de um retorno, né? Até você pode aconselhar a pessoa de uma forma aonde depois que a pessoa já terminou de falar, né? Aí você pode olha, eu não sei o que eu posso fazer por você nesse momento, eu não sei como posso te ajudar, mas eu estou aqui para te escutar, né? Eu não sei como fazer. Só que o problema é o seguinte, tem pessoas também que ela quer ser ouvida e ela quer que a outra pessoa traga uma solução para ela, como se aquelas pessoas fossem especialista em dar soluções. Então, tem que ter muito cuidado para não colocar no outro uma coisa que é você que tem que aprender a lidar. E essa forma de buscar solução no outro é uma forma de você fugir de você mesmo e da sua responsabilidade, né? Então, quando você não está sabendo lidar com a coisa sozinha, e se você percebe que aquelas outras pessoas não têm repertório para poder ajudar, aí é hora de buscar um especialista do inconsciente. Então é isso, gente. Em Freud a gente vai aprender, né, que o ser humano não existe passado. Qualquer coisa que aconteça de gatilho na pessoa, ela pode retornar esse passado, porque é algo que precisa ser ressignificado, reformulado, ou talvez é algo que ela com essa dor que ela tenha que lidar. É um processo que ela tem que lidar, porque não temos fórmula mágica também para resolver tudo que existe na nossa vida, né? Mas a pessoa, se ela não consegue, por exemplo, ela mora numa cidade onde ela vai para um ambiente onde aquelas pessoas, você não encaixa com aquelas pessoas. Então, primeiro a gente tem que ver também o local que a gente tá também, né? O local que a gente tá, se aquela dinâmica ali tá ajudando a gente ou não, né? Porque sim, o povo fala bem assim, ó, as pessoas falam bem assim, para onde você for, aquilo vai retornar para você, ou não adianta mudar de local se o problema tá em você. Só que realmente tem pessoas que elas estão lidando com problemas por causa do ambiente. Às vezes aquelas pessoas ali têm uma cultura, têm uma dinâmica muito nociva para aquela pessoa, né? Então, quando ela muda de ambiente, isso pode melhorar sim. Então, dizer que tem certas coisas, por exemplo, tem certas coisas que você vai ter que fazer mudanças. Sim, tem que mudar, mas primeiro você tem que entender quais pessoas que você está atraindo na sua vida, ou como você está lidando com essa dinâmica, como você está deixando aquelas coisas, aquelas pessoas e não colocando limite, né? Perceba os seus limites. E ao invés de combater tudo, uma retirada, um afastamento é a melhor opção. Porque às vezes você quer estar com pessoas mais positivas e às vezes você tá preso em relacionamento com pessoas que são pessimistas, são muito negativas. Eu não tô falando que a pessoa tem que sorrir, ficar com o sorriso aberto o tempo todo, ou só falando coisas positivas, mas
quando você anda com pessoas pessimistas, tóxicas. Pessoas tóxicas são aquelas pessoas que não querem ver ninguém bem, que tá sempre arrumando um defeito, caçando um defeito para poder diminuir aquelas pessoas. Ou então, assim, ela tá sempre reclamando. Pessoas tóxicas, qualquer momento a gente pode ser tóxico, sim, né? Mas uma pessoa tóxica é o tempo todo desse jeito. Você conviver com uma pessoa que não respeita sua, como é que fala, identidade, não respeita a sua individualidade, a sua subjetividade, não dá o direito de você ser autônoma da sua própria vida, aí você tem que se afastar. Não adianta a gente reclamar, né? Encontrar meios para ser uma pessoa independente, para não estar mais com esse tipo de gente, né? Por exemplo, eu não gosto de pessoa fofoqueira. Eu não gosto de pessoas fofoqueiras, de gente fofoqueira que fica fofocando o tempo todo a vida dos outros. Então, eu não vou conviver com pessoas que ficam fofocando o tempo todo. O que todo mundo fofoca. Uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali. Porque fofoca é informação. Jornalismo é fofoca. Jornalismo é todas as notícias que a gente recebe são fofocas, né? Então, o que acontece? Só que a pessoa acaba ficando venenosa ou envenenada com o tempo todo só falando da vida dos outros, né? Aí o que acontece? Se eu não gosto de pessoas assim, eu não vou andar com pessoas assim, né? Não quer dizer que eu vou sair maltratando a pessoa, falando mal da pessoa, mas que eu gosto mais de pessoas profundas, pessoas que têm um diálogo legal para conversar. Então, se eu não gosto de pessoas que tratam mal outras pessoas, qual a maneira de melhorar isso? É você se afastando.